eu estive meditando em Neemias. Você já ouviu falar desse homem de Deus na Bíblia, amém? Neemias está ali na Bíblia, tá? No Antigo Testamento. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho do que o Senhor trouxe ao meu coração a respeito deste homem. Nós vamos aprender algumas lições para a nossa vida aqui, porque a Bíblia, queridos, ela é uma coisa assim, não dá nem para explicar. Tem todas as respostas que você precisa para a sua vida, acredite. Tem na Bíblia. Lembrei agora, estava conversando com o Davi, nosso filho, essa semana, com a Ieda, que trabalha com a gente, e agora eles estão de férias, né? E aí ele, na casa de um coleguinha, direto, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, tudo tem na Bíblia. Você está lá em Provérbios, não sei se você sabia, mas até isso tem em Provérbios. Se você ficar demais na casa do vizinho, vai enjoar. E não é que é verdade, gente? É verdade. E aí eu lembrei porque parece bobeira, né? Mas está na Bíblia. Provérbios de Salomão nos dando um conselho, viu? Mas não tem nada a ver com mensagem. Só foi para a gente sair com uma lição aí. Tudo, queridos, tudo que a gente busca respostas está na Bíblia. Glória a Deus. E aí o tema da mensagem de hoje é fuja das distrações. Você pode repetir comigo? Fuja das distrações. Abra o seu coração, eu creio que nós vamos sair daqui de uma maneira diferente da forma que nós entramos aqui. Eu creio que nós vamos sair daqui com chaves poderosas, de verdade, queridos, não é um jargão de pregador, não. Chaves poderosas, se a gente guardar a palavra de Deus no nosso coração e aplicar, nós vamos viver uma nova vida, uma vida transformada. Você crê nisso? Amém. A medida da expectativa no seu coração é a medida daquilo que Deus vai derramar na sua vida hoje. Glória a Deus! Então, eu sempre digo aqui, e é uma verdade de Deus, eu tenho experimentado isso, Deus te criou, Deus me criou com um plano específico para a sua vida, um propósito perfeito, e ninguém vai poder viver nessa terra, fazer aquilo que Deus determinou para a sua vida, fazer por você. Você sabia disso? Gente, eu não sei se isso te choca, isso me choca, porque assim, a obra do Senhor, ela vai acontecer comigo ou semigo, entenderam? Mas eu não quero ficar fora disso que o Senhor está fazendo nessa terra, amém? Eu não quero ficar fora disso, eu creio que isso também deve gerar no seu coração. Senhor, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está construindo em Trancoso, na sua cidade. Glória a Deus! Então, todos nós estamos aqui nessa terra, existe uma obra que o Senhor quer construir em nós. Existe um propósito de vida, existe um plano perfeito. Mas, se você não sabia, você vai saber hoje, nós vamos aprender com Neemias, que todos nós estamos em guerra. Amém? Amém? Glória a Deus. E aí, o nosso inimigo nessa guerra, ele está sempre enviando distrações, para que, enquanto nós estamos tentando cooperar com a obra do Senhor, o inimigo está tentando nos distrair. E é um pouquinho disso que eu quero compartilhar com você. E eu não sei também se você sabe disso, mas eu e você, nós podemos sim, através das nossas atitudes, paralisar ou atrasar o propósito de Deus nas nossas vidas. Tem gente que vive dizendo assim, Deus sabe o que faz, aí acontece alguma coisa, Deus está no controle, está lá com os braços cruzados, o Senhor está... É verdade, queridos, Deus sabe o que faz, Deus está no controle, Deus está no trono, mas existe algo que eu e você precisamos fazer para que o propósito do Senhor se concretize em nossas vidas. Como assim, Rainha? Eu vou explicar um pouquinho melhor. Quem é pai ou mãe aqui, levante a mão para eu ver. Sim, vocês vão entender. Para quem ainda não é, um dia vai entender também. Quando você vê o seu filho ali crescendo, amadurecendo, à medida que a gente vai observando as atitudes de maturidade da vida dele, nós vamos sim percebendo, agora ele está pronto para isso, eu vou presentear. Não sei se já aconteceu com você, a gente gosta de dar uns exemplos, né? De uma moto, de uma bicicleta, a criança começou a crescer um pouquinho, você dá uma bicicleta.
E aí ela começa a aprender, daqui a pouquinho a gente tira as rodinhas, não é assim? Olha que legal, já pode andar sem rodinhas. E a criança cresce mais um pouquinho, daqui a pouco na idade, na maturidade, você dá um outro presente. Mas, se essa criança começa a se tornar irresponsável, esse já adolescente, jovem, você deu uma moto e aí vive caindo lá na rua, o que a gente vai fazer? Porque a gente ama muito esse filho e porque a gente quer protegê-lo. Provavelmente, se você for um pai e uma mãe prudente, vocês vão pegar a moto de volta, falar, calma aí, meu filho, você ainda não está preparado para essa bênção. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite, amém? O nosso Pai Celestial, Ele é um Deus galardoador, Ele é um Deus que ama nos presentear, queridos. Deus, Ele está assim, ó, com os braços abertos aqui, imagine aí. Eu quero derramar bênção sobre a sua vida. Eu quero presentear muito vocês, meus filhinhos. Mas eu preciso que vocês amadureçam. Porque do jeito que vocês estão agora, talvez Deus está falando com alguns aqui nessa noite, se eu der essa bênção, você vai se estabacar ali na rua. E não é isso que eu tenho para vocês. Então, por isso eu vou repetir o que eu já disse aqui. Eu e você podemos sim atrasar ou paralisar aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. E aí só depende da gente, amém? Só depende da gente se preparar, buscar mais da presença. Eu gosto de um exemplo também, quando eu ouvi isso fez muito sentido para a minha vida. É como se Deus tivesse, vamos dar um exemplo aqui, de um galão, sei lá, de 5 litros. É tudo que Deus tem para derramar, é o tudo. Mas a minha capacidade, a minha estrutura é apenas de 300 ml. E Deus tem aqueles 5 litros para derramar sobre a minha vida. Quando chegar nas minhas 300 ml, que é onde eu consigo suportar, porque se Ele derramar mais daquilo que Ele deseja em mim, eu vou talvez até rachar. Vocês estão entendendo? Eu não vou dar conta. Mas depende de mim, eu e você, queridos, podemos fazer escolhas nas nossas vidas, para que aumente essa capacidade. Então eu vou para 1 litro, e Deus vai derramar 1 litro. E aí eu vou para 2 litros, e Deus vai derramar os 2 litros. Vocês estão entendendo, queridos? À medida que eu e você escolhemos estar aqui ouvindo a palavra de Deus com o coração aberto, e não somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra dele, nós vamos aumentando a nossa capacidade de receber as bênçãos que ele tem para nós, amém? À medida que eu faço escolhas de sentar numa mesa saudável, uma mesa que vai me ensinar, vai me edificar, vai me fortalecer na fé, eu estou aumentando a minha capacidade de receber as bênçãos que Deus tem para a minha vida. À medida que eu faço uma escolha de ler um bom livro, que vai me ajudar a crescer na minha caminhada, eu estou fazendo escolhas de aumentar a minha capacidade. Senhor, derrama mais sobre mim, porque eu estou preparado. Glória a Deus, queridos. Mas o contrário disso é verdadeiro. Deus está derramando os 300 ml. E aí, eu até venho na igreja, entendeu? Mas eu saio daqui, eu vou para a pizzaria. E eu critico lá, entendeu, Léo? O louvor não estava do jeito que eu gosto. E eu não sei porque eu estou falando isso aqui, que não tem nada no meu script, mas deixa Deus falar. Daqui a pouco a gente volta. E a gente vai sentando em mesas que só me paralisa no propósito, não me faz crescer na presença. E aí eu não sei se isso é possível, né? De 300 ml a gente ir diminuindo, o Senhor tem que ir sugando, talvez. Vou ter que tirar, porque estava derramando, mas não está rompendo, não está avançando, está paralisado. Glória a Deus, queridos. O Senhor está aqui, hein? Fica preparado. Você tem está correndo um sério risco de sair dessa noite aqui muito abençoado. Glória a Deus. Aleluia. E eu anotei uma frase: filhos imaturos precisam de processos para crescerem e desfrutarem da promessa. Eu vou repetir: filhos imaturos precisam de processos, queridos. Eu e você precisamos de processos para rompermos, para crescermos. E aí sim, quando a gente chegar na promessa, a gente está preparado para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. Aleluia.
Muito bem, então vamos lá. Eu vou falar rapidamente sobre Neemias, se você não leu. Gente, é um livro com muitos ensinamentos, tem apenas 13 capítulos, para você que gosta de ler a Bíblia aí. Nós vamos ler um pouquinho, tá? Vou me ater a um pouquinho desse livro, mas de forma bem resumida. Neemias estava fora do seu país, nesse contexto que nós vamos ler, fora de Israel, fora de Jerusalém, e ele era um oficial do rei Pérsia. Então, Neemias, chega um amigo dele lá, de Jerusalém, e Neemias faz uma pergunta: me conta aí como é que está o povo lá, o povo de Deus, o nosso povo. E aí vem uma notícia muito triste: olha, o povo está sendo humilhado, os muros da cidade estão derrubados, estão quebrados, o negócio lá não está legal não, Neemias, está feio. Isso no capítulo 1, a gente vê isso, e eles estão sendo, lá em Jerusalém o negócio não está bonito. E Neemias, nesse momento, ele estava num palácio, queridos, longe da sua terra. Nesse momento, Neemias poderia muito bem falar assim: Deus abençoe, né? Que Deus, né? Que eles tenham a bênção de Deus lá para se reerguer naquele tempo, né? Porque eu estou de boa aqui, está tudo tranquilo, graças a Deus. Eu vou orar por eles. Mas não. Neemias ficou desesperado. Não, aquilo doeu, aquela palavra. Neemias começou a chorar muito. Neemias foi para os braços do pai, se rendeu. E aí no capítulo 2, a gente vê que Neemias tem aquele senso de: eu preciso fazer alguma coisa. O Senhor estava chamando Neemias para uma grande obra, queridos. Assim como o Senhor está aqui chamando a mim e a você para algo grandioso que Ele deseja fazer na sua vida. Amém? O Senhor nos convida todos os dias: vem comigo, eu tenho algo grande para você. E Neemias não ficou ali com os braços cruzados, não. Ele falou: eu preciso ir lá. E aí a gente, né, se você parar para ler, você vai ver que foi algo Deus mesmo, querido, não tinha como. Ele era um oficial do rei, e ele orou, então ele pediu, o rei liberou: vai, meu filho, vai com Deus. Um rei ímpio. Era algo de Deus, Deus estava movimentando algo grandioso que Ele desejava fazer. Isso nós vemos que é um senso de propósito. Toda vez que eu e você olhamos para a realidade de Trancoso, toda vez que eu e você olhamos para a realidade do Brasil, e algo dentro de nós fala: eu preciso fazer alguma coisa. Tem alguma coisa errada com as nossas crianças, com os nossos adolescentes trancados num quarto, os jovens paralisados num celular, viciados em jogos. Tem alguma coisa errada com essa geração, eu preciso me levantar. Eu preciso orar, eu preciso chorar por essa geração. Isso, queridos, é um senso de propósito que Deus colocou na minha vida e na sua vida. E Ele está nos convidando a nos ajoelhar, a clamar a Ele por vidas sendo transformadas. Não podemos ficar com os braços cruzados vendo a nossa família, muitas vezes os nossos filhos, e achar que está tudo bem. Cônjuges muitas vezes que não estão se falando, não está tudo bem, queridos. Permita que o Espírito Santo gere isso dentro de você e dê ouvidos à voz de Deus. Conversei com uma pessoa essa semana: até quando, queridos? Em amor. Dê um basta. Isso está te paralisando. O Senhor tem mais para a sua vida. E é isso que o Senhor está soprando aqui nessa noite. Até quando nós vamos ficar estagnados? Deus está construindo algo grandioso em Trancoso. Eu não sei se você tem ideia disso. Deus está construindo algo grandioso na sua vida. Abra os olhos espirituais, porque o inimigo não está satisfeito com isso. E é isso que nós vamos ver aqui. Eu tenho certeza que alguma distração que nós vamos ver aqui na palavra de Deus, você vai se identificar, porque o inimigo, ele não é criativo. Satanás não tem criatividade. A mesma estratégia que ele usou lá com Adão e Eva, ele usa comigo e com você hoje, tentando nos distrair do propósito. Mas hoje o Senhor vai trazer essa verdade, para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais. E assim como Neemias se posicionou para cumprir essa missão, nós sairemos daqui como um exército posicionado diante do Deus vivo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então a missão de Neemias
foi essa. Ele chegou a Jerusalém. Nós vamos reconstruir os muros dessa cidade. Gente, eu não sei se vocês têm ideia do que eram as muralhas. Na época, não é comum para nós aqui no Brasil, né? Talvez a gente viu aí nas fotos a muralha da China, muralhas. E os muros, não era apenas, o muro da nossa casa, não. Os muros da cidade significavam algo grandioso naquela época. Era muito comum ter guerras. Então os muros eram sinal de proteção. Os muros eram um sinal de dignidade para aquela cidade. Olha, eles estão protegidos. Era mais ou menos isso para a gente entender o contexto. Então Jerusalém estava com os muros caídos, estavam sendo humilhados, zombados pelos inimigos. Olha aquele povo, o povo de Deus, está derrotado. Estão entendendo? Vocês estão comigo, amém? Então no capítulo 3, eles começam, então Neemias, esse líder, né, que chamou o povo, encorajou, vamos juntos, nós vamos reconstruir a cidade de Deus. Meu Deus, vamos juntos, Hebe Trancoso. Não é um templo físico que nós estamos falando. Nós estamos falando de reconstrução de famílias. Nós estamos falando de famílias sendo restauradas. Nós estamos falando de jovens, adolescentes rendidos aos pés de Jesus, desejosos de viver algo novo na presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! É sobre isso. Então no capítulo 3 eles iniciam essa reconstrução do muro. Era uma obra grande. Era uma missão árdua. E essa obra que o Senhor tem na minha vida e na sua vida, essa grande obra que o Senhor deseja fazer na sua vida, na sua família, e através da sua vida, requer de nós compromisso, requer de nós fidelidade, requer de nós, sim, é um trabalho árduo, querido. Não é tão simples assim. Requer de nós lealdade, unidade, estarmos caminhando juntos em um só propósito, com um só foco, para que a gente viva a promessa de Deus em nossas vidas. Aleluia, igreja! Glória a Deus! Então vamos lá, vamos começar a leitura no capítulo 4, então eu dei um resumão aí do capítulo 1, 2 e 3, eu vou ler com vocês um pouco do capítulo 4 e um pouco do capítulo 6, que é onde... Então eles estão construindo, estão entendendo? Imagina aí, eles estão numa grande obra. E aí nós vamos entender esse contexto, o que acontece quando nós estamos participando de uma grande obra do Senhor. Vamos aprender algumas lições, eu vou lendo e compartilhando com vocês algumas lições com a vida de Neemias, para que a gente não se distraia. Diga comigo, eu não posso me distrair daquilo que Deus está construindo na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Então, Neemias capítulo 4, versos 1 ao 5. A primeira lição que a gente vai aprender com Neemias aqui. Na hora que vier a oposição, não se desespere, escute. Não se desespere, ore. Amém? Corra para os braços do Pai. Vamos entender isso. Sanbalate ficou furioso. Sanbalate era a oposição, eram os inimigos. Quando soube que estávamos reconstruindo o muro, Neemias está contando a sua história. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Olha a oposição. Desdenhando deles. O que essa garota acha que ela é? O que esse rapaz acha que está fazendo? Quem é você? Não sei se alguém já ouviu algo parecido por aí, talvez. Pode continuar? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só, porque ofereceram alguns sacrifícios? Zombando do Deus deles, do nosso Deus. Pensam que podem fazer algo que as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Com as pedras queimadas que tiraram Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: outro inimigo. Não é só um não, tá, gente? Levanta um monte quando você se posiciona diante de Deus. Basta uma raposa subir lá, e esse muro de pedra desaba.
Então, imagina, gente, Neemias ouvindo tudo isso, ele chega lá, encorajado pelo Senhor, encorajando as pessoas, e ele já começa assim, quando eles começaram a grande obra, né? Isso não vai dar nada não, oh meu Deus, eu dou dias para isso aí estar, paralisado. Então, orei, Neemias correu para os braços do Pai. Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. 5. Não ignore sua culpa. Neemias rasgou o seu coração diante de Deus, queridos. Nós precisamos fazer isso sim. Não apague os seus pecados, pois provocaram tua ira aqui diante dos construtores. Então a primeira lição que a gente aprende com Neemias, na hora da oposição, na hora que você recebeu uma palavra para paralisar o seu propósito, uma palavra que vai te gerar uma dor, e aí a tendência que a gente tem é isso mesmo, eu não sirvo para nada nessa vida, e vai para o quarto e não sai mais, e não vai mais construir o muro. Para a igreja. É só um mimimi de uma oposição que quer te distrair daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém, igreja? É só mais um mimimi. Mas cada vez que a gente dá voz para esses mimimis crescem. Mas Neemias está nos ensinando, corra para o Senhor. Senhor, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo, essa obra é do Senhor. Eu estou aqui me posicionando, eu estou aqui obedecendo, eu estou aqui fazendo a minha parte. Eu entrego nas tuas mãos, Pai. Amém, igreja? Não se desespere, mas ore e creia. Ore em meio à oposição, ore pelos seus inimigos, queridos. Sim, existem pessoas querendo o nosso mal. É verdade, você não é o único do planeta, não. Existe um dado, isso é estatística, 25% das pessoas que gostam de você, 25% das que não gostam. Gente, está tudo bem, isso faz parte da vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Está perdendo uma grande oportunidade, né? De conhecer uma pessoa tão especial como ela. Brincadeira, gente, mas nós temos que ter nossa autoestima em dia, não? Deus abençoe, gente, pessoas que muitas vezes vai te ver e vai de forma inconsciente projetar alguém que ela teve uma experiência ruim na infância. Isso acontece, é real, a psicologia diz. Eu acredito muito na ciência. Deus dá sabedoria aos homens aí, mulheres que estão estudando. Acontece e está tudo bem. O Senhor continua te amando. O Senhor continua amando também o outro e deseja salvar. Amém? Nosso papel é orar. Então, como eu já disse, cada vez que eu e você nos posicionarmos diante de Deus, nós estamos dizendo para o reino espiritual, estamos em guerra. E eu estou disposta a ir até o fim, permanecendo. E aí é a nossa segunda lição, nós vamos continuar a leitura, versos 6 ao 9. Permaneça até o fim. Vamos lá. Todas as vezes, tá, gente? Todas as vezes que a gente se posicionar, o inimigo se levantará. E tá tudo bem, faz parte da nossa vida. Amém? Não precisa ter medo. Às vezes as pessoas se desesperam quando a gente fala do diabo, de Satanás. Gente, maior é o que está em nós. Glória a Deus. Cabe a mim e a você se posicionar, obedecer princípios, fechar as brechas. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, continuando a leitura. Volta aí para eu pegar o final lá, por favor, do 5. Obrigada. Na quinta vez, o servo de Sanbalate trouxe nas mãos uma carta aberta. Eu falei, não, versos 6 ao 9 do capítulo 4. Vamos ficar no 4, tá? Até eu falar o 6. Obrigada. Por fim, o muro foi reconstruído, diga comigo, até a metade. Eles estavam construindo o muro, amém? Para proteção, para segurança.
O muro foi reconstruído até a metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. 7. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, meu Deus, só vai aumentando os inimigos, e os asdoditas souberam que a obra avançava, eles comemoraram. Que bom que eles estão conseguindo. Parabéns, galera. Não. E que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas. Estavam fechando as brechas. Estavam construindo muros. Oh, meu Deus, abre os ouvidos espirituais aí, igreja. É muito forte essa palavra, isso fala muito comigo. Eles se encheram de ira. Eles ficaram revoltados. O que está acontecendo com aquela igreja? Eles estão felizes? Eles estão rompendo? Eles estão avançando? Eles estão crescendo? O que está acontecendo com aquela pessoa? Que ela está tão feliz, ela vive rindo. Nós estamos vivendo um caos. O que está acontecendo com aquele casal? O que está acontecendo com aquela família que está rompendo? Vivendo a plenitude de Deus nessa terra? Não, eu estou indignado. Talvez você não ouve essas palavras, queridos. Mas isso acontece. E nós vamos aprender o que nós precisamos fazer para não nos distrairmos daquilo que Deus está fazendo. Amém? 8. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém, causar confusão em nosso meio. Olha as distrações. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. A lição aqui é: permaneça até o fim. Queridos, nós vimos ali, quando ele fala do meio do muro, isso me chamou a atenção. O inimigo, o nosso inimigo, ele ataca de maneira especial pessoas que estão no meio do caminho. Preste atenção, igreja. Pessoas que já caminharam, já conquistaram coisas em Deus, já viveram experiências, amam o Senhor, já estão se enraizando, estão no meio do caminho, ainda não chegamos ao fim. O inimigo tem um olhar especial para essas pessoas. Vocês estão me entendendo? O meio do caminho ainda não é o fim. Nós precisamos trabalhar arduamente para construir todo o muro. É até o fim, igreja. É até a volta de Cristo. É até eu e você partir dessa terra. Escolhas todos os dias que nos aproximam de Deus. Não ache que você, porque você já viveu coisas lindas no Senhor, você não esteja propício, fugiu a palavra, não esteja, me ajuda, sujeito, ótimo, sujeito à queda. Aqueles que estão de pé, cuide-se para que não caia. Permaneça, igreja. Decida todos os dias. O inimigo vai tentar te distrair, sim. Ele vai tentar lançar palavras. Ele não está satisfeito com o seu crescimento. Mas existe um Rei dos Reis que está guerreando por mim e por você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Nós precisamos nos posicionar. Não pare. O meio do caminho é um lugar perigoso. Avance. Continue avançando. Continue trabalhando. Continue guerreando. Continue orando. Não pare. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Versos 10 e 11 ainda do capítulo 4. No meio do processo, no meio da crise, no meio do caminho, a gente tem uma tendência de reclamar, de nos cansar, não é assim? Mas olha só o que nós vamos aprender aqui, versos 10 e 11. Então o povo de Judá começou a se queixar. Eles estavam lá, vocês lembram que a gente já leu que eles estavam entusiasmados, encorajados, e eles chegaram no meio do muro. E agora nós vemos aí, o povo começou a se queixar.
Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Eles começaram a orar para os entulhos. Meu Deus, nós não vamos dar conta. Tem muita sujeira aqui. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Verso 11. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Preste atenção, a reclamação é uma distração daquilo que o Senhor está construindo na sua vida. Eu sei que pode estar difícil, eu vivo dias difíceis também, sabia? Tamo junto, família. Bem-vindo à humanidade. Queridos, nós temos dias que não estamos bem. Está tudo bem, não está bem. Aprenda a se conhecer e a não acreditar naquilo que você está sentindo. Aquilo que você sente não define quem você é em Deus. Ai, mas eu estou me sentindo. Ninguém me ama. Estou sozinha nesse mundo, só eu estou Queridos, é mentira de Satanás. O inimigo está tentando paralisar aquilo que Deus está construindo na sua vida. Trabalhe duro, avance, vai até o fim. Se posicione nos seus pensamentos. Quais são as verdades de Deus? Não reclame, não murmure. Eu sei que não é fácil, gente. Mas tenta olhar para as situações, o que eu posso aprender com isso? O que Deus está tentando me ensinar nessa situação? Muitas pessoas às vezes culpam Deus, culpam o diabo, culpam o marido, culpam a esposa, culpam o filho. Sai desse lugar, isso não vai te levar a lugar nenhum. Tá, e se no fim de tudo você conseguir achar um culpado, resolveu o problema? Tenho certeza que não. O problema continua ali, talvez até pior, porque está ferindo pessoas. Coisas ruins acontecem, eu não sou profeta do caos, é uma verdade, nós estamos no mundo caído. E o que nós vamos decidir fazer dentro disso? Sabe o que a gente canta aqui? Deixa eu lembrar o trecho, me ajuda, Léo. Eu acho que é aquela assim, então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. Seu filho está nas drogas, louve. Seu casamento está acabando, louve, adore. Adore no meio do caos. Adore. Está sendo rejeitado, louve. Estão te xingando, adore ao Senhor, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Glória a Deus. Não é culpa dele, queridos. Ele é digno de ser adorado em todo o tempo. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Ele. Ele te ama, Ele está com os braços estendidos, junto com você no meio dessa tempestade. Não foi assim com Pedro? Os discípulos lá no meio do caos, uma tempestade. Dentro do barco, vem Jesus. E Pedro olha para Jesus, Jesus andando sobre as águas. Pedro, meu Deus, eu quero viver isso também, Jesus. Venha. E ele olhando para Jesus, nos olhos de Jesus, eu confio em Ti. O Senhor é poderoso. Pedro começa a andar sobre as águas, viver o sobrenatural, viver o milagre, porque ele está focado em Jesus. E no momento que Pedro olha, o vento está forte, Jesus. A tempestade está forte. Os ventos estão contrários, eu não vou conseguir. Pedro começa a afundar, queridos. Mas é tão lindo, porque ainda Pedro afundando, ele pede socorro ao Senhor e Jesus estava ali. Ainda que a nossa fé possa, queridos, de algum momento falhar,
e a gente, meu Deus, eu não vou dar conta, e a gente começar a se afundar. Jesus continua sendo Deus. Jesus continua te amando. Jesus continua com o braço estendido para você. Amém? Basta eu e você falar: socorro, Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de ajuda. Eu quero o Senhor. Porque vocês acreditam que tem pessoas que estão lá na lama, afundados, de tanta dor, de tanta mentira, de tanta crise, mas não tem coragem de levantar o braço e pedir ajuda. Queridos, o nome disso é orgulho. Reconheça. Eu e você precisamos de pessoas. Nós não vamos conseguir construir um muro sozinhos. Nós precisamos caminhar em unidade. E para isso nós precisamos erguer as nossas mãos. Jesus, alguém, eu preciso de você. Glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos para as circunstâncias, isso nos traz cansaço, nos traz um desânimo. Nós precisamos, queridos, cooperar com o Senhor. Aquilo que Ele está construindo em nós. Quando eu e você começamos a focar nas circunstâncias, sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos cooperando com os nossos inimigos, não é isso que nós estamos vendo? Os inimigos já estão falando: olha lá, eles não vão dar conta, eles não vão conseguir. E se eu e você começar a pensar isso, é verdade, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu estou cooperando com o meu inimigo. Está na hora de eu e você tomar uma decisão, de não, eu vou dar conta sim, não é na minha força, é na força de Deus. Ele é por mim. Glória a Deus. Calar as vozes do inimigo, calar as vozes de Satanás. Às vezes eu estou falando isso, você pode pensar, mas eu não estou ouvindo ninguém falar isso. Queridos, a Bíblia diz que o inimigo lança setas, dardos inflamados. Isso são pensamentos. Ele lança na sua mente. Aí sabe o que acontece? Muitos de nós acreditamos que é uma verdade. E aí, tudo que a gente olha para o redor que está acontecendo é uma verdade. Entenda. Tudo que eu acredito ser verdade vai acontecer. Isso é bíblico também. Provérbios, não lembro agora. 27:3, sei lá. Assim como o homem se vê, assim ele é. O que eu acredito, você está vendo essa confusão de identidade aí fora? Eu nasci assim, não é mentira de Satanás. Você acreditou que você é isso, e você está vivendo isso. Deus criou Adão e Eva, homem e mulher. Agora, se uma mulher, uma menina, uma criança é abusada por um homem na infância, você acha que ela vai querer se relacionar com um homem na vida adulta? Ela vai ter nojo do homem, querido, se ela não for curada por Jesus. E vai falar que gosta de mulher. Isso é aquilo que ela acreditou. Satanás colocou na mente. E nós precisamos nos posicionar na verdade de Deus. Deus quer nos curar nas raízes, para que a gente viva a grande obra que Ele tem para nós. Amém, igreja? Nas raízes. Mas isso dói. Dá trabalho construir esse grande muro, dá trabalho. Não é tão simples assim, mas é possível. Aleluia. Versos 12 e 13, deixa eu correr. Preste atenção nisso aqui, isso me chama atenção demais também. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes, não foi uma vez só não. Eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, Neemias falando, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas, diga comigo, partes mais baixas do muro. Meu Deus.
Existem áreas em nossas vidas de muros baixos. Preste atenção, existem áreas na minha vida e na sua vida de muros baixos. Áreas que nós precisamos colocar guardas, vigilância. Opa, essa área aqui eu tenho a minha fraqueza. Queridos, nós somos seres humanos. Nós precisamos ser humildes para reconhecer. Preste atenção. Partes mais baixas do muro, nos lugares mais expostos, vulneráveis. O que Neemias fez? Dividiu-os por famílias, para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. Neemias falou assim: tem umas partes dos muros lá que estão baixos, eu vou ficar aqui intercedendo, né? Que Deus vai proteger. Nós já falamos sobre a oração aqui, mas tem coisa que eu e você precisamos vigiar. Senhor, me livra dessa tentação, me livra desse mal. Aí tá lá, seguindo um monte de página no Instagram que atiça as áreas de muros baixos. Tá vigiando, irmão? Sim ou não? Não. Vou nem olhar para ninguém, vamos falar depois que a gente fica jogando. A gente estava no mutirão ontem, né? E o pastor até brincou. As mulheres pegando uns pesos e tal. Ali, gente, a minha parte eu já faço, eu estou orando por vocês, agora vocês vigiem. Vocês me ajudam, né? Nós precisamos vigiar, queridos. É realmente fazer aquilo que eu preciso fazer. Não é só orar. Ah, Senhor, oro, tal, não. E o que eu preciso fazer? Deus vai lá no seu Instagram e vai... Deixa eu aqui deixar de seguir essas páginas que não são saudáveis para mim. Deus não vai descer para mexer no seu Instagram não, irmão. É você mesmo, amém? Aquelas conversinhas. Eu e você precisamos vigiar. Amém? Sabe que tem uma dificuldade com a fofoca. Lá vem o irmão que gosta da fofoca. Foge. Foge. Você sabe do que vai dar lá no final? Vai dar ruim, vai dar aquele desconforto. Vai atrasar o seu propósito. Vai paralisar aquilo que Deus está construindo na sua vida, igreja. Amém ou não amém? Glória a Deus. A Bíblia pede para que a gente fuja da aparência do mal. É sair mesmo, é apagar. Ai, mas isso é muito radical. Mas se você não está dando conta, seja radical, amém? A Bíblia fala para cortar lá, tirar o olho, cortar a mão. Não é literal não, tá, gente? Mas é para a gente entender. Faz o que você tem que fazer. Dá o seu sangue, mas entre no céu, adora o Senhor, agrade o coração de Deus. Amém? 14, vamos lá, para caminhar para o final. Tenha foco em Jesus, preste atenção. Neemias falando, examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse, não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Glória a Deus, olhe para o Senhor. Existe um propósito maior além da sua dor, existe algo maior que o Senhor está construindo além do seu desconforto. Olha para os seus filhos, a sua próxima geração, olha para os seus lares. Amém? Não tenha medo do inimigo. Eu vejo que tem pessoas que falam mais de Satanás do que de Deus, gente. Vamos parar de dar essa moral. É só obedecer. Fecha as brechas, viu? Que as brechas dos muros estavam tudo fechado e os inimigos estavam lá, fazendo barulho, tentando distrair. A obra estava, o pau estava quebrando. O muro estava crescendo, as coisas estavam avançando. Por quê? Eles estavam obedecendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 15. Resista ao inimigo, resista. Do inimigo não se foge. Foge da aparência do mal. Do inimigo você resiste. Você se posiciona. Amém?
Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Isso é resistir. Eu não estou dando ouvido, eu continuo obedecendo. Eu continuo avançando, eu continuo rompendo. Quando você fechar as brechas, o inimigo vai continuar tentando atacar, mas não desista. Permaneça. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Palavra de Deus, queridos, nós precisamos tomar posse. Capítulo 6, vamos lá, verso 1 e 2. Mais 2 lições aqui para a gente fechar. Preste atenção que a última lição para mim é... Cadê onde eu estou? Peraí. 1 e 2. Já estamos lá no capítulo 6, tá? O muro está avançando. Mas Sambalat, Tobias, os inimigos não param. Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas. Estava tudo avançando. Propósito do Senhor sendo cumprido. Obediência. Embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então, Sambalat e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que os inimigos mandaram um WhatsApp para o Neemias. Neemias, estão precisando conversar com você. Pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Gente do céu. Presta atenção. Mais uma lição. O inimigo não desiste de você. Tá difícil dar um amém hoje, né, gente? Meu Deus, só... Como assim? Deus também não desiste de você, amém? Aleluia. Mas o inimigo também... Queridos, a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor. É uma mensagem para a gente sair daqui, ó. Não é com medo, não. É vigilante, é com as antenas ligadas. Decididos a nos posicionar para essa guerra e vencer, amém? Glória a Deus. Não haviam mais brechas no muro. O inimigo não tinha legalidade para entrar naquela cidade. Quando nós fechamos brechas, quando nós obedecemos princípios, o inimigo não tem legalidade para entrar. Mas ele vai continuar te distraindo. Ele vai continuar tentando encontrar algo. Ele está ao derredor. E aí, quando a gente desobedece, aí eu nem preciso falar, né? Aí a brecha está aberta. Aí, meu Deus do céu. Aí, deixa eu falar uma coisa. Não adianta orar, não. É sério. Se você está vivendo uma vida de pecado, está no pecado? Não precisa responder, não. Não ora, não, irmão. Só ora por arrependimento genuíno. Porque para o reino espiritual, eu estou vendo ali, está escancarado, a brecha está aberta. Vai entrar, queridos. Isso é uma lei do reino espiritual. E eles respeitam muito. Assim como eles respeitam quem obedece, está com as brechas fechadas, eles fazem a festa para as brechas abertas. Misericórdia, né? Não é para ter medo, não. É para temer ao Senhor. Amém? Gente, é sério, nós estamos nos últimos dias. Jesus está voltando, gente. Tem gente negociando minutos de prazer em troca de uma eternidade. Gente, isso me entristece. O prazer passa, vem o nojo. É isso que Satanás faz. Vem as consequências, vem o pós. Não vale a pena negociar princípios, não negocie. Diga não, se posicione, feche as brechas, obedeça, para que você viva toda a plenitude que Deus tem para você, que você chegue ao fim do seu muro, amém? Dando glória a Deus, versos 3 e 4. Não converse com o inimigo, nós vimos aí
Os inimigos mandando o WhatsApp para Neemias, não foi? Pedindo para bater um papo com ele. Olha a resposta de Neemias. Eu estou envolvido com uma obra muito importante. Eu estou construindo algo grandioso. Eu não posso ir. Glória a Deus. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Gente, tem gente batendo papo com o inimigo. Tem gente perdendo tempo. Ah, não, mas eu vou lá tirar satisfação. Vou ver o que eles estão querendo. Eles estão me importunando demais. Deixa eu lá dar uma lição para eles. Está atrasando o seu propósito. Continue obedecendo. Ai, mas isso é uma injustiça, o que estão falando de mim, eu preciso me defender. Ei, você já tem um defensor. Apenas confie. Se você está se posicionando, se você está trabalhando nessa grande obra, confie. Descansa. Ele está vendo. Ele está contabilizando no céu. Amém? Não dê ouvidos aos inimigos. É uma distração do seu propósito. Glória a Deus. Com o inimigo, não tem conversa. Eu gosto muito de esporte, e aí eu até anotei aqui. Quando você está ali jogando, né, qualquer esporte, principalmente se precisa mais de concentração, existe uma torcida, uma multidão, falando o que você deveria fazer, o que você não deveria fazer, e xingando e reclamando, e quero ver entrar lá. Se o jogador parar para se distrair com as muitas vozes, ele não vai fazer o que ele deve fazer ali dentro. Ele vai se distrair. Ele precisa estar focado, concentrado, fixado até o fim, para que ele possa cumprir aquilo que ele tem para fazer. Amém? Quantos estão entendendo aqui essa palavra do Senhor para as nossas vidas? E por último, versos 5 ao 9, o inimigo, gente, eu falo, olha, eu vou falar por mim, eu tenho um lado meio inocente para as coisas, eu acho que isso é bom, assim, mas às vezes eu fico, meu Deus, sério que tem pessoas que fazem isso? Mas é porque não são as pessoas, né, gente? O reino espiritual, ele usa as pessoas, né? Tanto o reino da luz como o reino das trevas. Eles agem aqui nessa terra através das pessoas. Aquelas pessoas, como eu falei aqui, que dão legalidade para as trevas, o inimigo vai usar mesmo. Tá? Aquelas que dão legalidade para o céu, Deus vai usar mesmo, poderosamente. Glória a Deus! Vamos lá, vamos para a leitura. Então, o que eu ia falar? Que eu falo, gente, não é possível, mas é possível, porque é coisa do inimigo, entendeu? E aqui nessa lição a gente vai ver que, olha só, versos 5 ao 9, para a gente fechar. Na quinta vez, os inimigos lá tentando falar com Neemias, na quinta vez, o servo de Sambalate, olha, eles estavam tentando distrair, não estavam conseguindo, vocês estão entendendo aí, né? O servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta, apelação. Agora nós vamos apelar. Agora a gente vai conseguir derrubar eles. Agora a gente vai conseguir parar com essa obra. A carta dizia assim: há um boato entre as nações vizinhas e Gesem o confirma. Ó, o inimigo falando que o outro inimigo confirmou. Tudo certo. Que você, Neemias, e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamar a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Mais uma tentativa do inimigo. A lição aqui é: o inimigo vai contar mentiras. Ah, essa é a especialidade dele, igreja. A única paternidade que Satanás tem na Bíblia é que ele é o pai da mentira. E aí entra a minha inocência e fala: gente, como que pessoas têm coragem de falar algo de alguém que não é verdade? Oh,
Vai, inocente. Como é que fala? Tem, gente. Infelizmente, a gente ouve coisas às vezes as poucas que chegam até nós, graças a Deus, nem preciso me contar o que dizem aí fora. Eu falo, meu Deus, o inimigo é sujo. Que tem pessoas que nem entram aqui, queridos, por mentiras que os inimigos estão contando lá fora. E eu louvo a Deus por aqueles que têm coragem de falar, não vou ouvir o inimigo, eu vou lá ver o que está acontecendo naquele lugar. Aquele lugar parece ser bom demais. E todo mundo que entra aqui, eu tenho certeza que sente a presença de Deus. Amém? Glória a Deus por isso, é a presença do Senhor. Pessoas que falam, meu Deus, eu vejo tanta gente, tanto carro, é algum evento? Não, foi um culto. Aleluia! Glória a Deus, é o poder de Deus. Mas tem muitos inimigos tentando parar esse muro. Paralisar. E tem pessoas que muitas vezes aqui dentro acabam ouvindo. Não dê ouvidos aos inimigos, queridos. Ouça as verdades de Deus. Ande em unidade. Vamos construir juntos esse muro. Essa obra linda que o Senhor está construindo, que não tem a ver só com a gente. Tem a ver com o legado que Trancoso está recebendo. E região, já temos tribos Sapirara, Curuípe, profetizamos a tribo no Coqueiro Alto, Itaporanga, Eunápolis. Deus está fazendo uma grande obra. E eu quero fazer parte disso. Amém? Glória a Deus, fique de pé no seu lugar. Não se distraia, você está em uma grande obra. Nos versos 15 e 16, nós vemos que eles finalizaram o muro após 52 dias. Glória a Deus! Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Que essa seja a boa notícia da minha vida e da sua vida. Que a gente possa chegar diante de Deus. Não estou falando de um muro físico. Eu estou falando das nossas vidas. Que um dia eu e você possamos chegar diante de Deus. Glória a Deus. Foi árduo o trabalho, Senhor. Mas eu permaneci. Eu obedeci. Eu continuei avançando. Eu continuei crescendo. Cooperando com o Senhor nessa grande obra. Amém? Vamos adorar o Senhor.